A graça e a paz, povo de Deus, meu nome é Diego Nunes e vamos para a segunda parte do nosso devocional. O tema hoje é o perseguidor implacável. Na primeira parte, vimos um Paulo religioso, um Paulo que tinha uma herança espiritual e foi escolhido desde o ventre. Mas agora vemos até onde um homem pode chegar quando está na direção errada. Paulo era um homem que lutava contra aquilo que ele não entendia. A Bíblia diz que Saulo perseguia a igreja, prendia cristãos e devastava casas, e ainda respirando ameaças e morte. Ou seja, isso não era algo ocasional, isso era parte da identidade de Paulo. E se você me permite, queria fazer aqui o primeiro ponto de reflexão. Quando o homem não entende o que Deus está fazendo, ele pode começar a lutar contra o próprio Deus. Também vemos aqui um homem sincero, mas perigoso. Saulo não era hipócrita realmente. Ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Ele acreditava estar defendendo a fé, protegendo a verdade, mas na prática ele estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo. E aqui entra um ponto profundo. Quando Jesus aparece, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não foi por que você persegue os meus seguidores? Por que você me persegue? Atacar aquilo que é de Deus é atacar o próprio Deus. Paulo também era um homem dominado pelo zelo sem direção. Saulo tinha sim paixão, tinha energia. Paulo era um homem intenso, mas tudo isso sem a direção correta. Ele não era frio, ele só estava mal direcionado. E permita-me aqui a segunda aplicação. Intensidade sem direção se torna destruição. O maior perigo não é o homem frio, é o homem intenso na direção errada. E Paulo também era um homem que já estava sendo confrontado por Deus. Jesus diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Isso revela que Deus já estava falando com Saulo antes de Atos capítulo 9, possivelmente através de Estevão, através da fé da igreja, ou até mesmo da resistência dos cristãos. E antes de Deus derrubar, ele tentou alertar. E aqui entra um ponto muito forte. Paulo não caiu porque estava longe de Deus, ele caiu porque estava lutando contra Deus. Resistir a Deus não muda o plano dele, só aumenta o impacto do encontro. Quantas vezes Deus já falou com você e você resistiu, ignorou, adiou, endureceu? Saulo saiu de Jerusalém achando que estava certo, mas estava indo na direção errada. Porque o problema não é só estar errado, é estar errado achando que está certo. E esse é o Paulo. Graças ao Senhor Jesus que parou ele no caminho de Damasco. E aquele homem que era um touro indomável, que era um perseguidor, agora ele é perseguido por Cristo. Talvez a caça era aos cristãos, mas aqui o Senhor Jesus muda a história e agora a caça é Paulo. Mas Jesus não caça para destruir, para matar. Jesus o caça para salvar a sua vida e através dele construir o evangelho, construir a palavra de Deus. E Deus te abençoe e até o próximo devocional.